pessoal! Começou mais um Claquéticos, o seu videocast preferido de cinema, aqui do Cine Vila Rica, em parceria com a Rádio FOP e a TV UFOP. Meu nome é Lívia Raquel e hoje eu trouxe novamente Gustavo e Leandro. Se vocês não conferiram ainda o episódio anterior, por favor, confira. A gente vai deixar aqui o link na descrição. Gustavo é estudante de jornalismo aqui da UFOP, produtor independente, fotógrafo, já passou em alguns editais aqui também, pelo que eu tô sabendo. Leandro é presidente do Sindicato de Funcionários Públicos aqui de Ouro Preto, professor de História e Geografia e cinéfilo de coração, ambos assim. No nosso último encontro, a gente falou muito sobre premiações de cinema, acabou que a gente foi para outro, porque aqui as coisas vão acontecendo, né? E algo que me marcou, que eu queria, esse é o meu convite para hoje. Leandro abordou um ponto importante, né? Você mencionou que o cinema, ele não é só entretenimento. E aí, essa é a minha proposta para hoje, né? Eu pensei muito da trajetória do Gustavo. Você, enquanto estudante de jornalismo, hoje em dia, passou em alguns editais. Como que você enxerga o cinema e a política? Eles podem dar as mãos? O cinema pode ser político? O cinema é arte? Antes da gente ligar, né, apertar a rec aqui, eu e o Leandro, a gente estava conversando aqui. E não, tem o cinema que é arte, tem o cinema que não é só arte. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem espaço para tudo isso. E é até interessante porque no episódio passado o Leandro falou o momento em que cinema parou de ser entretenimento, por entretenimento para ele passou a enxergar aquilo como arte, porque eu também pensei no meu momento, né? Porque quando eu era mais novo, gente, eu tinha uma pilha de DVDs e eu fazia o meu avô comprar todos os dias, pelo menos um. Tinha locadora perto de casa, então, tipo assim. Mas a maioria eram realmente mais voltados pra questão do entretenimento. Eu era mais novo, né? Eu assistia muito filme da Disney, muito filme. E aí eu lembro que eu sou de Contagem. E aí a minha escola, uma vez, eles fizeram uma sessão de filmes assim. E eram filmes da Filmes de Plástico. E pra mim aquilo ali quebrou a minha cabeça, fragmentou, porque eu tinha essa noção muito distante, muito menos palpável do cinema, porque mesmo quando era um filme brasileiro, eu via cenários que eu não via na vida real. E aí, de repente, era uma rua que eu conhecia, eram lugares que eu conhecia, era muito palpável e era muito diferente, era um ritmo diferente. E aí, ali mudou totalmente a minha visão dali pra frente. Acho que foi ali que eu comecei a enxergar de uma forma mais artística mesmo, e acho que mais séria também. Ah, então, eu acho que ele cumpre esse papel de identificação, de relatibilidade. Não sei se essa palavra existe, mas a minha cabeça colocou A gente tem aqui. licença poética aqui também. A gente tem um pouquinho de licença poética, né? Eu gosto disso. E então, voltando um pouco no início da pergunta, eu acho que totalmente, cinema e política totalmente. Na verdade, eu acho que é muito difícil, na verdade, totalmente desatrelar, mesmo quando você tá falando de um filme que é puramente porque eu acho que tem como você falar de política realmente colocando as temáticas sociais, né, realmente. Mas acho até um pouco difícil falar, por exemplo, pensar num cinema de entretenimento, por exemplo, que ele é mais puro entretenimento, porque ele também tá aplicado num contexto, ele passa pelo repertório de alguém, ele passa por várias questões que eu acho até difícil imaginar algo totalmente desatrelado, sabe? Porque tudo passa pelo repertório de alguém. Um roteiro, mesmo que puramente uma grande bobice, quando você olha pra aquilo, tá, alguém escreveu isso aqui, alguém aprovou isso aqui com um intuito, sabe? Eu acho impossível. Na minha cabeça, eu vejo como impossível até não, tipo assim, falar totalmente separado, sabe? Então, concordo plenamente. Assim, se a gente for pensar filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, não dá pra gente dissociar o ser humano do político, né? Tudo que nós fazemos, todos os nossos atos são atos políticos, porque o que nos caracteriza enquanto seres humanos é sermos, lá como Aristóteles falava, né? Animais políticos, né? E também, para além de Aristóteles, animais sociais, né? Culturais, né? E aí, se a gente tomar como aqui referência, vou sugerir 2 filmes, né? O Menino Selvagem, do Truffaut,
e o Enigma de Caspar Hauser, do Herzog, são baseados em histórias reais de seres humanos que não foram criados ali num convívio social, foram criados apartados do convívio social e que não se humanizaram, não adquiriram linguagem, não adquiriram cultura, né? E, portanto, né, esses casos, né, desses seres humanos ali retratados no filme, talvez esses seres humanos, as suas ações não sejam políticas, mas nós, criados em sociedade, né, e herdeiros de uma cultura que nos é passada coletivamente, os nossos atos são políticos. E o cinema, mesmo o cinema que é só entretenimento, ele também é político, né? Porque, às vezes, aquele filme que não está tocando em nenhuma questão, né, ele está servindo ao propósito de alienar, de fazer com que a pessoa não reflita. E isso é um ato político, né? Mas é claro, né, tem filmes que são explicitamente políticos, né, que querem tocar em questões espinhosas, questões polêmicas, né, seja dando voz a grupos marginalizados, negros, LGBTs, né, tocar na questão do feminismo, os povos indígenas, né, esses filmes são explicitamente políticos. Mas os que não são explicitamente políticos, eles servem ao propósito do pão e circo, né? Eles também são políticos, muito embora não sejam confessamente políticos. Você falou cinema de entretenimento. O que seria um cinema de entretenimento? Um exemplo aí de filme. Então, a gente pode colocar, na minha visão, né, acredito que cinema de entretenimento é aquele que tem como único objetivo entreter. Ele não quer levar à reflexão, ele não quer trazer questões para discussão, né, questões que têm aí um cunho social, né, político mesmo, né. São filmes que estão ali unicamente para você assistir, passar o tempo, né, esquecer os seus problemas, esquecer as polêmicas, né, as questões espinhosas que envolvem você na sociedade que você vive, né. Na minha opinião, acho que seria isso. Eu concordo também, porque eles estão muito mais interessados, às vezes, até com. Eles já são pensados, tá? A gente vai exibir eles para tal público e tal assunto é muito espinhoso, então a gente corta, não é interessante e tudo mais, porque é muito mais voltado para o entreter e conseguir o maior público possível dentro do que está sendo pensado, do que necessariamente, talvez, cutucar algo, né? Cutucar algo que seja desagradável e tudo mais. É o escapismo, né. É um Uhum. filme que tá ali pra te fazer esquecer que a realidade ela tem problemas, tem questões, que incomodam, tem questões tem questões que, simbólica ou simbolicamente ou não, né, violentam determinados grupos sociais, né, e aí esse sistema de entretenimento ele quer que você não pense nisso, né, que você realmente se distraia mesmo, né, é o cinema escapista. E às vezes esse próprio cinema, ele traz essas questões de um modo bem diluído, né, que é aquilo que a gente também tocou no outro programa, que é o próprio sistema, né, o capitalismo absorvendo essas questões e colocando ela ali, mas coloca de um modo tão diluído que não incomoda ninguém, né, que não te faz, realmente não te provoca uma reflexão profunda. O Wicked, por exemplo, é isso, é um filme de entretenimento que traz, de um certo modo, algumas questões ali, que podem ser remetidas à questão de preconceito, de discriminação de certos grupos, mas está muito diluído ali e que não é algo para provocar mesmo, né, ele está diluído dentro dessa lógica escapista, dessa lógica do entreter. E pode acontecer, né? Eu fico pensando que dá margem para tanta coisa. Por exemplo, no dia a dia eu ouço muito, eu acho que todo mundo ouve: "Ah, eu cheguei cansado do trampo, quero ver só um besterol, uma coisa Uhum. assim", coloca coisa não quero que seja dublado, né, todo respeito à dublagem brasileira, mas não quero nem legendado, quero só dublado mesmo, então como se tivesse uma hierarquização mesmo de filmes. "Ah, esse filme aqui é um cult", abre aspas aí, "esse aqui dá pra ver", será que não tende a colocar o público em caixinhas? E aí, claro, perpassa raça, classe, gênero, tudo isso. Eu acho que todo mundo tem repertórios diferentes, porque a gente passa por criações diferentes, contatos diferentes com o próprio cinema mesmo. Tem pessoas que às vezes é uma relação muito afetiva, às vezes talvez menos afetiva, às vezes ligada a questões, a questões diferentes. Eh, então, eu acho que acaba que é pensado. Eu acho triste pensar um pouco até nessa perspectiva de você colocar essa pessoa saber interpretar isso daqui, essa aqui não. Então a gente faz, pensando nisso, eu acho que muitos filmes de grandes estúdios, eles têm esse pensamento, hã,
E uma coisa que, por exemplo, vem na minha cabeça é até, por exemplo, animação, né? Tipo assim, uma animação, ela pode ter qualidade técnica, qualidade narrativa, tudo isso, e a criança interpretar perfeitamente bem. Eu acho que tudo ali tá ligado com o repertório, ou às vezes não, o que não é necessariamente um problema. Às vezes pode vir uma questão talvez de vivência, que aquilo te toca mais profundamente do que não, mas você consegue assistir aquilo e se relacionar, sabe? É engraçado você falando isso, que eu lembro de uma amiga minha, que ela disse ela que ela consegue falar por horas como que High School Musical 3 influenciou na passagem da juventude para a vida adulta. Então ela consegue falar sobre horas sobre isso. Então assim, o cinema que é entretenimento, mas para ela assim foi muito importante. E eu acho que o cinema é muito isso, né? Ele não precisa deixar, ele não vai ser uma regra, talvez não agrade todo mundo, você vai sentir. Você vai sentir. É isso? Então, eu acredito que a realidade, ela não é fixa, ela não é estática, né? Ela tá sempre em processo, um processo de mudança, né? E aí, né, voltando à filosofia, a gente tem lá o Heráclito, né, que falava que o mundo é um eterno fluir, como um rio, eu não posso tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Então, tendo isso em mente, eu acho que, assim, tanto nós, individualmente, enquanto pessoas, eu posso assistir um filme hoje e ter uma visão dele, achar que ele é uma obra-prima ou achar que ele é um filme horrível e assistir ele daqui a 10 anos e mudar de opinião, né? Porque eu mudo, né? Então, assim, eu assisti um filme hoje, eu sou um. Eu assisti um filme daqui a 10 anos, eu sou outro. Então, primeiro passa pelo que você falou, pelo repertório que eu tenho hoje, né? Pelas minhas vivências, né? Pelo modo de ver o mundo meu, que está sempre em construção, está sempre em mudança, né? E o público também, né? Assim, por exemplo, eu estou aqui falando, pode parecer que eu sou um cara cult, que eu só vou assistir filmes do Truffaut, do Bergman, do Kenji Mizoguchi. Assisto esses filmes, sim, mas eu às vezes gosto de parar para assistir Chaves, né? É que é o meu momento de escapismo, meu momento de querer, né, não forçar a minha cabeça com nada muito denso e querer apenas me distrair e dar boas gargalhadas com algo que eu já estou acostumado, né? Por exemplo, um filme de comédia que sempre que estiver passando eu vou assistir, que eu adoro, é aquele Duplex, do Ben Stiller, lá, né, perdão, do Danny DeVito com Ben Stiller e Drew Barrymore, que eu racho de rir. Eu acho aquela senhora, né, idosa que mora ali por cima, que fica infernizando a vida deles, maravilhosa. Aquilo me faz rachar de rir aquele filme. E é um filme que é totalmente de entretenimento. Não tem nenhuma discussão ali profunda sobre nenhuma questão social profunda. Então eu acho também que a gente varia de humor ao longo do dia, varia de percepção de mundo e de cinema ao longo da nossa vida, né? Então, assim, é possível eu gostar de filmes cults e gostar de filmes também de entretenimento, né? E ter as minhas opiniões sobre o filme mudarem ao longo da minha vida, né? Com certeza. Eu pego muito. Porque, como eu falei, eu assistia muito filme da Disney quando eu era criança, gente. Eu não, ironicamente, eu era uma criança que, assim, eu assistia muito. E esses dias eu tava de férias em casa e tem assinatura do Disney Plus na casa da minha mãe, gente. Eu fiquei assistindo, eu assisti 36 filmes de princesas da Disney diferentes, porque entrou ali, eu fui assistindo. E nesse meio eu reassisti Pinóquio, a animação antiga, e eu detestava essa animação quando eu era criança porque eu morria de medo. Eu achava muito perturbador. Era muito estranha pra mim. E essa era a principal percepção e que foi perpetuando à medida que eu fui crescendo, porque eu tinha essa memória de que eu detestava esse filme. E eu assisti e eu não só gostei muito por pensar em como era produzir uma animação naquela época, né, olhando para a questão técnica do filme, sabendo um pouco mais da história da produção dele por trás, de toda a narrativa dele, mas puramente até por uma questão afetiva, porque quem me deu o DVD de Pinóquio era o meu vô, e eu achava o Gepeto parecido com o meu vô. Tipo assim, bigode branco, ele era padeiro, o Gepeto fazia brinquedo, então na minha cabeça era essa coisa de fazer. E puramente isso, essa fase diferente, esse olhar diferente mudou muito minha perspectiva do filme e que eu acho que é muito válida para as duas épocas que eu assisti. Elas vêm do repertório. Então, tanto o cinema nos acompanha quanto a gente acompanha o cinema. Eu digo isso porque quando eu pensei, qual que vai ser o tema desse videocast? Eu pensei muito de cinema como arte como política, mas como pensar isso tudo hoje em dia? Por exemplo, cinema
pensa no lado ideológico, é preciso o produtor, né, o cineasta, o diretor, eles têm que estar atentos e ter, eu acho que a gente pode falar essa responsabilidade, né, em tocar em pontos sensíveis. Ele quer vender, ele pensa nisso tudo ao mesmo tempo. Como que vocês enxergam isso? Eu acho que não dá para dissociar as duas coisas, porque o cinema ele é feito com dinheiro, né? Então, muito embora às vezes o diretor ele tenha uma intenção ali que é mais ideológica, né? Ele não esteja pensando em lucro, mas se ele não tiver dinheiro para poder produzir o seu filme, ele vai ter que ter um produtor que o faça. E esse produtor não está, muitas vezes, interessado nessa questão, né? Ele quer saber se o dinheiro que ele vai investir vai ter retorno. Então, muitas vezes, ele vai ter que conciliar as duas coisas. A intenção dele de passar uma determinada mensagem, né? Com a intenção, né? Da própria lógica do sistema capitalista, que é que aquele produto, o cinema ele é um produto, né? Que aquele produto, né, gere lucro para quem o financiou, né? É claro, você tem diretores hoje que não precisam dessa preocupação. O Walter Salles, ele tem dinheiro para poder bancar o filme que ele quiser fazer. Ele é o terceiro mais rico cineasta do mundo, né? Um Spielberg, né? Também está aí, né, entre os três maiores também. Agora, um Sean Baker, por exemplo, né? Que é um cineasta independente, né? Ele consegue fazer filmes aí que tocam em questões aí. Aí a gente pode discutir, né, qual é a profundidade que ele está dando, qual é o viés que ele está dando aí, né? Mas ele toca em questões, os filmes dele são sobre pessoas marginalizadas, né? E ele não é um diretor que consegue bancar os seus filmes com o seu próprio fundo. Então ele tem que ter um produtor ali que vai fazer, né? Eu acho que é por aí, né? A lógica do capitalismo vai obrigar que você, se você não conseguir bancar pelos seus próprios meios, o diretor ele vai ter que conciliar as duas coisas para que o estúdio, o produtor, dê dinheiro para ele fazer aquele filme. É interessante, a gente teve um episódio anterior, inclusive, fica o convite para revê-lo, né? Foi com a Grace Laporte e o Ben-Hur. Incrível, papo muito bom, fluiu super sobre representatividade, diversidade no cinema. A gente até abordou algumas questões de tolkienismo, né? Oh, meu Deus, mais um termo em inglês aqui, mas para falar muito de. Não, às vezes não basta só botar. Botei um pretinho ali, botei um indígena no filme. Filme afrocentrado, filme indígena. Não, né? Há Não essa é. responsabilidade em campo, né? Como que vocês pensam? Gustavo, né, como produtor, fotógrafo, é uma responsabilidade em produzir, né? Em abordar certos temas. Há uma certa responsabilidade. Eu acho que quando você compreende a realidade que você está vivendo e um histórico excludente de audiovisual, eu pelo menos enxergo que às vezes que realmente é importante você olhar para esse caminho, mas olhar profundamente, porque eu acho que tem uma certa diferença entre a pura estética, né? Alguém ali, ó, coloquei um protagonista negro e é isso, ou um personagem de lado, mas os bastidores são excludentes, hã, às vezes, eh, vai para muito além, sabe. Hã, e, por exemplo, nessa questão da ideologia, às vezes você pode tocar um certo tema, e esse tema tá raso, eh, tá, você não tá tocando de uma forma realmente que tá agregando de alguma forma. Às vezes você pode falar alguma coisa, mas o jeito que você trabalha aquilo vai gerar outra mensagem. Eu lembro de um gente, eu sou muito cronicamente online, a Lívia citou isso, mas eu sou uma pessoa cronicamente online e tinha uma thread no Twitter que tinha viralizado, que era sobre, eh, filmes que pessoas de direita gostam, mas elas entenderam a mensagem errada. E aí você lê, e alguns, ok, realmente você talvez possa pensar nisso. Mas às vezes, será se também você pode estar falando alguma coisa, mas você tá abordando de uma outra forma? Tipo, por exemplo, sobre um filme ser anticapitalista. Tá, você pode fazer críticas ao capitalismo, mas será que o seu filme é anticapitalista? Eu acho que entram nessas questões. E como produtor, nas produções que eu já participei, independentes, também tem muitas limitações, porque igual, o Leandro tocou, tem diretores que, tipo assim, não precisam se preocupar tanto com, determinadas preocupações que são inerentes à maioria, seja questão de limitação de orçamento, limitação de produção, pra quem, por exemplo, submete para edital, né, você já tem que pensar nisso desde o edital, a viabilidade daquilo. Eu acho que é muito complexo. E há espaço, assim, na experimentação para fazer tudo isso? Ou é uma ousadia, assim?
se é que a gente pode falar disso, porque me remeteu mesmo a essa conversa, que a gente falou muito disso, né, com a Grace e o Benhu. Não chama fulano tal não, que fulano já é militudo, militante, não mexe com aquele não, mexe com a coisa mais fácil, né? Então acabam que são sempre os mesmos corpos, ocupando os mesmos lugares de destaque, né? A produção audiovisual independente consegue acompanhar toda essa movimentação? Eu acho. Não sei se eu consigo dizer por um todo, porque eu acho que eu ainda tô numa posição. Acho que eu tô começando a entrar para um lado, mas eu acho que tudo no final depende se tem alguém disposto, mesmo que a passos pequenos e mesmo que a passos que não vão ser tão significativos agora, mas que precisam começar a ser dados, porque quando você entra numa posição de conformismo com aquilo, é isso mesmo, beleza, tá tudo bem, não vai ter mudança nenhuma. As coisas vão continuar sendo perpetuadas daquela mesma forma. E é também ter uma análise crítica do tá, isso aqui talvez não tenha funcionado. Mas não funcionou por causa do quê, exatamente? Qual foi o problema disso? Eu acho que é ter essa análise crítica ampla. Eu acho que sempre há espaço para melhoria, sempre observando as limitações. Não tem como você olhar para uma produção independente da mesma forma que você olha para uma produção que já talvez esteja financiada por um estúdio ou por um streaming, uma coisa maior e tudo mais. E é curioso, né, se a gente tem um Cronicamente Online aqui, no extremo oposto, o Leandro já comentou comigo que, assim, para assistir filme tem que desligar tudo na sua casa, deixar a acústica perfeita, tudo mais. E é professor, né? Se os alunos veem cinema, como que eles enxergam isso? Eu digo porque, assim, a gente tá no mundo do TikTok, do consumo rápido. Eu confesso que às vezes é difícil. Eu indo no cinema mesmo, tenho que lembrar de colocar no silencioso e tudo mais. Como que essas narrativas, elas se encontram, assim, no dia a dia para você? Então, eu já coloquei aqui que a realidade é um processo. Tudo está em constante transformação, né? E passa para a questão das tecnologias estarem aí sendo incorporadas e mudando o nosso modo de nos comportar e de ver o mundo, né? Bom, como professor, e quando eu comecei a dar aula há 20 anos atrás, eu sempre gostei de cinema, né? Já foi dito isso aqui, e eu tentava levar isso para as minhas aulas. Como geografia e história é muito fácil. Também já dei aula de filosofia e sociologia, então são 4 disciplinas que eu acho muito fácil você inserir um filme em algum momento ali dentro do conteúdo que você está trabalhando, né? Só que, por exemplo, eu percebia essa dispersão do aluno de tempo em tempo, especialmente, né, se eu quisesse passar um filme em sala de aula. Se eu criasse um ambiente, né, em que eu conseguia imitar mais esse espaço do cinema, eu conseguia manter mais um foco do aluno, né? Mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade na escola, né? Antes de morar aqui, na cidade que eu morava, se eu fosse passar um filme, eu tinha que estar atento ali. Mais ou menos a cada 10 minutos havia essa perda de foco, então eu tinha que pausar o filme, fazer um comentário, né, para poder criar uma descontinuidade ali para a atenção voltar e depois eu continuar o vídeo ou o filme, né? E aí eu parei muito de passar filme porque eu não acho que também seja legal parar filme. Eu acho que o filme tem que ser visto direto, né? Aí com vídeos assim de reportagens e tal, isso rola, documentários de National Geographic e tal. Aqui em Ouro Preto eu passei a trazer os meninos pro Cine Vila Rica, né? Eu ligava para ele e falava: "Ó, Lani, eu tô dando aula aqui pro 7º ano, a gente está falando aí de povos pré-colombianos, eu quero passar o Apocalipto, então eu vou levar os meus meninos aí qual dia que eu posso", então eu levava os alunos ali do 7º ano, a gente assistiu o filme, e nesse momento eles ficavam totalmente presos ao filme do começo ao fim. E eu também tinha cuidado também de passar um filme em que os meninos, né, fosse meio que adequado à idade, né? Um Apocalipse é um filme que tem ação do começo ao fim, então também facilitava, né? Se eu fosse passar um filme mais cult, né, talvez eles não conseguiam ficar atentos nem 10 minutos, né? Assim, hoje com o TikTok, o que a gente percebe é que esse período de foco diminuiu, né? Antigamente, lá há 20 anos, né, mais ou menos, ele era muito influenciado, tem até estudos, né, artigos publicados, pelo fato das crianças assistirem ali a televisão, TV Globinho, por exemplo, Show da Xuxa, TV Colosso, né, vai depender da sua época aí, e esses programas eles tinham de 10 em 10 minutos um intervalo comercial. E isso meio que foi condicionando
o tempo de foco dos alunos. Hoje, com o TikTok, com os Reels, com os GIFs, que tem uma duração menor, esse período está indo para 7 minutos, 5 minutos. Então eu percebo isso nos meus alunos quando eu vou passar um vídeo, né? Eu vou passar um vídeo, 5 minutos já começam a dispersar, começa um virar para o lado, um a cutucar no outro, né? Então, assim, para mim, que sou de uma outra geração, eu gosto de assistir um filme. Se eu for assistir ele na minha casa, eu quero, né, assistir ele do começo ao fim sem parar, e eu quero que seja mais próximo de uma experiência de cinema, né? Escuro, né, sem som vindo de fora. Então coloca algo para abafar o som na janela, na porta, apaga a luz, uma televisão maior possível, né? E eu vejo que a geração mais nova, né, já consegue assistir o filme tem uma outra relação com o audiovisual, com o cinema mesmo, né, que é assistir no celular, assiste 10 minutos, pausa, vai fazer alguma coisa, depois volta, né, e mesmo no streaming, né, que você tem essa possibilidade, você assiste, né, pausa, né, enfim, eu acho que é muito também da questão, né, de que geração que você pertence, o fato da gente ser humano, um ser em processo, tá sempre se modificando, se adequando aos novos paradigmas, né? E curioso, Leandro, você abordando isso, porque não que o papo vai caminhando para um baixo astral, assim, né? Dá pra gente pensar nos lados positivos também, né? Ninguém tá criticando de forma. A gente já sabe dos malefícios, né? Eles estão mais que evidentes aí, dos rios, de TikTok e tudo mais. Mas já até dando um spoiler aqui dos nossos próximos episódios no Claquéticos, a gente queria falar muito da ideia da preservação e do restauro no cinema. E o que isso tem a ver? TikTok, por exemplo, está fazendo essa ponte entre clássicos, entre aspas, aqui, né, e a juventude. Então, assim, hoje em dia você vê filmes no TikTok dividido em 20 partes, assim, mais ou menos. Então, pessoas de 2005, 2006 estão tendo contato com filmes que talvez elas não teriam, né? Não digo não teriam, mas talvez fosse pouco provável, né? Então, o cinema está atento a isso, com essas ferramentas, com streams, com os aplicativos. O capitalismo também não é bobo, né? Vocês acham que a gente está caminhando para uma cilada ou tem espaço para todo mundo? Eu acho que tem prós e contras, porque eu acho que sempre vai ter espaço para tudo, porque é meio cinza, né? Nem tudo é preto e branco, né? Eu acho muito legal essa coisa do convidar a assistir filmes, igual agora tinha. Hoje em dia tem muito esse fenômeno no TikTok, no Twitter, de você fazer esses vídeos curtos, né? Essas edits de filmes que viralizam, porque a estética é muito bonita, e aí isso convida as pessoas a assistirem e tudo mais. Por outro lado, eu acho que tem os contras, né? Essa dificuldade de manter a atenção mais longa na tela, igual geralmente vai ter no TikTok. Eu lembro que foi no aniversário, acho que não lembro se foi no aniversário de Meninas Malvadas ou se foi por causa que o musical ia sair. E eles publicaram o filme inteiro, a página oficial no TikTok. Tipo, o filme inteiro. Que, por um lado, é muito bom, porque convida aquelas pessoas a assistirem. Por outro lado, vai fomentando essa lógica de você ir assistindo cortes específicos, coisas específicas e não pegar um todo, porque o todo ele tem significado, né? Tipo assim, coisas fora de contexto, elas às vezes elas vão faltar uma certa mensagem ali, talvez. Eu penso assim, ah, teve. A gente tá nesse papo de cronicamente online, eu sempre penso no meu Twitter. A galera tava surtando porque no Letterboxd tem um youtuber que eu não vou lembrar o nome dele, que ele faz vídeos reagindo a filmes. Que eu fui ver, os vídeos nunca dão mais de 30 minutos. Que ele pega cenas selecionadas, aquelas mais engraçadas, faz umas piadas e tudo mais. E tinham pessoas logando esses filmes no Letterboxd a partir de ter assistido o vídeo dele. Era tipo uma crítica em cima da pessoa criticando. Era tipo uma terceirização total. E tipo, sei lá, eu vi um que era de Acompanhante Perfeita. O filme tem mais de 1h30 e o vídeo dele tem 30 minutos. Você realmente pegou o contexto inteiro, tipo, baseado na outra opinião de uma pessoa, focada no humor, inclusive. Então, eu acho que sempre vai ter esses dois lados, mas eu acho que é importante não tanto romantizar e nem demonizar totalmente, porque eu acho que é muito importante pegar essas coisas positivas. Minha irmã, gente, pra ela, Pânico de 96 era muito antigo. Era muito antigo. Quando eu tentei fazer ela assistir, era muito antigo. Não, Gustavo.
olha isso aqui. E aí, depois que ela viu um vídeo no TikTok do filme, ela quis maratonar a franquia inteira comigo. Então, eu acho que tem espaço para pensar no que não é tão legal, o que a gente precisa repensar e o que tá funcionando, o que a gente pode aprimorar, sabe? Dentro disso. Então, realmente, a tua irmã, né, ela aconteceu com ela que eu venho falando, né? Quando você propôs a ela assistir, ela era uma pessoa. E depois, quando ela viu, né, porque foi motivada pelo TikTok, algum tempo passou e ela se modificou. Né? E é o que acontece com o público, né? Com nós, seres humanos em geral. Assim, eu acho que também, eu acho que a realidade, ela é dialética, né? Ela é formada por opostos que se influenciam mutuamente, né? Então, assim, pensando nesses opostos, nada vai ser 100% bom ou 100% ruim, 100% benéfico ou 100% maléfico, né? As coisas vão ter a propriedade de serem benéficas e maléficas ao mesmo tempo, vai depender do uso que a gente faz. E voltando aqui na filosofia do Aristóteles, né? Aristóteles fala que existe a virtude, né? E a virtude, ela é o ponto de equilíbrio entre o excesso e a falta, né? Então, o oposto da virtude vai estar em eu ter algo em deficiência, praticar algo em deficiência ou praticar algo em excesso. O uso da internet é um exemplo disso. Eu posso usar ela no equilíbrio e ser um uso, né, que está dentro da virtude, ou usar ela em excesso e começar a não conseguir prestar atenção em algo com mais de 5 minutos, né, e isso me trazer esse problema, né? Eu não conseguia mais assistir um filme de 2 horas, de 1h30, de 1 hora direto, porque eu fui condicionado por um uso excessivo dessa ferramenta que está aí. Agora, eu posso ter um uso bom dela, que é, por exemplo, né? Eu acho que assim, se as pessoas estiverem assistindo filme, pra mim já tá ótimo. Tá assistindo cinema, tá assistindo um filmezinho ali, seja no cinema ou em casa, numa TV de tela grande, com tudo escuro e silencioso, ou no celular, no ônibus, pra mim é válido, entendeu? O importante é que ela tá assistindo. E se ela vai começar assistindo um remake ou um filme mais comercial, e isso leva ela a assistir o original do Nosferatu, lá do Murnau, lá de 1920 e pouco, né? Ou vai levar ela a assistir um Kubrick, um Bergman, eu acho que é por aí, né? Vale. É isso, pessoal. Quanto mais pessoas indo, então, ao cinema, Melhor. Pessoal, esse foi o Claquesticos, o seu videocast de cinema aqui do Cine Vila Rica, em parceria com a rádio e a TV UFOP. Meu nome é Olivia Raquel, Gustavo Batista, Leandro Andrade foram os convidados de hoje, mais que especiais. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje e aceitarem o nosso convite. Espero vê-los novamente. Obrigado. Foi uma honra. Eu também agradeço muito o convite, muito bacana. De coração. Incrível, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau.